São boa tarde, boa noite, bom dia, quem quer que esteja assistindo depois ao nosso mais um encontro da dupla de estudo Seminário de Zolicon, porque só tem eu e o Enzo hoje, infelizmente. Alguma coisa aconteceu com as pessoas nessa tarde de quinta-feira. Hoje eu vou facilitar o ponto 3 dos seminários de Vergzolit, se não me engano. É o seminário de Vergzolit. Das anotações dos cemitérios de Bergzolit, subtópico C, subjetividade, consciência da Zayn. Ponto 3, diálogos com Medard Bosma Cecília, de 23 de abril a 4 de maio de 1963, da página 99 a 115. Começo mais uma vez novamente dizendo que é um livro que esqueceram de descriptografar ele, porque ainda está muito difícil. O Heidegger começa desmembrando a qualidade da lembrança dentro do Dasein, né? Ele traz para a gente que a lembrança é o passado feito presente para a consciência, né? Eu acho que esse para a consciência ele é o mais importante nesse ponto, porque ele não denota então a substancialização da consciência, mas sim o seu caráter temporal. Para a consciência quer dizer que a lembrança, aquilo que é lembrado, que possui característica de lembrável, pensando no ser e tempo, né? Aparece para a consciência no presente. Eu acho que muito importante a gente. O que me apareceu nessa parte foi pensar que o Heidegger, então, ele está substituindo a ideia da consciência como substância para a ideia de consciência como temporalização. O nexo aqui não é mais a consciência ou a inconsciência, mas sim o tempo, em especial o tempo de agora, o instante, né? Que como o Heidegger diz, mesmo no Ser e Tempo, né, que são as três êxtases, né? Passado, presente e futuro, apesar de ele não usar esse termo, né? Que é o já foi, vir a ser e o estar junto com alguma coisa parecida. Ou seja, o momento presente, ele articula tanto no projetar-se para o futuro e o lembrar-se do passado, né? Ele passa, então, disso a fazer uma crítica da redução à fisiologia, da diminuição ao corpo biológico, que ele afirma não ser apenas o necessário para que se dê a experiência humana, mas é necessário, ou seja, não é apenas o corpo, uma vez que é necessário, então, a experiência de vida que articule esse corpo para que se haja sentido e a aparição das êxtases. Assim, ele vai denominar, então, que o que é importante é o que eu fiz todo o trabalho de procurar uma tradução, mais uma vez pensando o quanto isso não é feito por ser acessível, né? São quatro causas do corpo, dividida entre movimento, que é o kinesis, que aqui está em grego, que é que o movimento desgasta, aumenta e diminui, e atrasa-se, altera-se. Não estou entendendo a minha própria letra. E o tempo, que é a capacidade de mudar e de quem e o que. Né? O que ele está colocando aqui, então, em questão, né, é a não estabilidade como substância, mas sim a estabilidade dentro do movimento, dentro do tempo. Assim, o corpo, como centro de articulação do Dasein, ele se modifica temporalmente, correspondendo ao que e ao quem nós somos, o nosso ser doente. Assim, ele vai fazer, então,
que a lembrança faz o reapresentar daquilo que está ausente no agora. Uma vez que nós não lembramos do que está acontecendo no momento, né? O que parece um pleonasmo, mas é uma chave de interpretação interessante, porque ele está falando do que já foi. Algo que já foi algo experimentado. Ou seja, nós não podemos lembrar do futuro, nós podemos lembrar do que está agora com a gente, mas nós podemos lembrar daquilo que já foi e não está mais aqui temporalmente, concretamente. Dessa maneira, eu acho que ele vai fazer, então, um certo questionamento ao esquecido. Porque não se dá para se esquecer aquilo que você experimentou. O esquecimento é o mero estar ausente. Assim, se complica, então, a apresentação disso em termos psíquicos, né? Ao se reduzir a capacidade de memória ao corpo, ou seja, ao cérebro ou a algum aparelho psíquico, você você coloca, então, o esquecimento como um apagar-se. Ora, mas dá para apagar aquilo que você se experimentou? De fato, eu acho que não. O que está em jogo aqui, me parece, então, é um, um compartilhamento, mantém-se junto, né? A lembrança, ela aparece, e aqui sendo bem fenomenológico, né? Ela aparece no momento que ela é requisitada, ou ela requisita você aparecer a ela. Assim, se manter ou não, juntamente a essa lembrança, é o que vai dar a capacidade dela de interpretação, de você conseguir transformá-la em algo mais, manter-se ela no presente. Assim, a gente remete isso à estrutura fundamental do Dasein, que é o cuidado, né? O cuidado é ter a ver com a própria, ter a ver com a própria existência, né? Ou seja, você tem que ser responsável, ou no caso, né, você sempre é cada vez mais responsável pelo aquilo que acontece na sua existência. Foi isso que ele quer dizer, então, quando ele fala em contemplar como uma substância não, uma substituição da consciência, né? Ou seja, ser consciente de contemplar é manter a vista e trazer à luz, perceberem sua verdade, né? Isso é muito bem a clareira que ele usa no Série Tempo. A clareira é aquilo que está aberto como possibilidade para o design. Estar consciente de o que está na clareira é estar junto. Ele substitui consciência por a clareira? O que você quis dizer? Ele substitui, no meu ver, a consciência por contemplar. E contemplar é uma capacidade da clareira, de se manter junto. Bem-vinda, Fernanda. A gente achou que a gente ia estar sozinho hoje. Agora sim é um grupo de estudo de seminário de Zólico, uma vez que um grupo é mais de dois. Eu não tô vendo Oi, ninguém gente. aqui. Demorei, mas cheguei. Oi. Você não perdeu muita coisa, não. Acabei de começar. Assim, né? Maravilha. Pensando então, né? Que a consciência ela já não é mais aquela substância do, biometafísica, mas ser um manter-se junto com a coisa, conforme ela se mostra, ela está, então, sempre, mais uma vez, pertencendo ao corpo, uma vez que o corpo é uma das condições necessárias para que o Dasein se manifeste. Tanto que aqui, ele já vai estruturar que, enquanto o corpo é necessário para que o Dasein se manifeste, o corpo também precisa do Dasein para se manifestar, né? Uma vez que não se pode, então, ter um corpo sem essa própria experiência de viver, da vida. Mais uma vez, então, isso já ele fala um pouquinho mais para frente, né?
meio perdido nas minhas anotações. Ora, se o corpo, então, é esse nexo de estruturação no qual é possível se faz aparecer as três êxtases do passado, do presente e do futuro, o corpo é um lugar do qual se torna quem se é. Né? Mas eis a questão. Como tornar esse quem se é dentro da Gestalt? Gestalt é o que está exatamente escrito aqui, que é composição. Para explicar previamente a Gestalt é exatamente o que ela quer dizer. Composição. O que junto posiciona. Esse é o que está no pensamento tardio do Heidegger, ao contemplar a técnica, que a técnica é a estrutura conjectural do acontecimento apropriador que nós temos. Tudo dentro da técnica é posicionado conjunturalmente. O que ele quer dizer com isso é que as coisas não possuem mais sentido propriamente si. Elas são na medida que elas são requisitadas a ser. Por exemplo, hoje nós estamos aqui reunidos via essa plataforma de reunião. Mas amanhã, caso, por exemplo, eu não pague a conta, a gente esteja no Skype. Não há garantia dentro da nosso tempo atual que a gente vai continuar usando essa plataforma. E amanhã ela já não pode mais ser possibilidade para gente. Ela já não pode mais ser a plataforma que nós vamos usar. Né? Eu posso deixar também uma mais barata a partir de amanhã, e a partir de amanhã a gente está usando o Google Meet. Né? Ou seja, tudo o que se tem é circunstancial, conjuntural. Pensando então, ora, se tudo é conjuntural, pode-se então ser propriamente que se é? Ou você está apenas meramente respondendo às conjunturas em tudo que nós fazemos? Né? Isso é difícil de se pensar. De vez em quando, eu tenho várias dificuldades em pensar dentro do pensamento da Gestalt, da técnica e dessa questão da conjuntura, porque, ora, não existir não é, então, responder ao que é requisitado, por mais que esse o que é requisitado é um conjunto de conjunturas, né, o que parece muito pleonasmo. Difícil. Posso fazer um comentário? Pode. Vamos ver se eu não esqueço no meio, porque pensar. Heidegger eu penso as coisas e esqueço. Mas que você falou, né, sobre conjuntura e é uma escolha não ser, na verdade, uma escolha, mas uma conjuntura que se fez presente e é como se ela tivesse escolhido a gente, né? Não é isso que você quer falar? Olha, eu acho que é complicado colocar desse jeito, porque a maneira conforme o Heidegger, ou a maneira conforme eu interpreto a técnica em Heidegger, a técnica ela não tem desmontagem. Ela meramente é. Ela meramente é conjuntura. Ela é impossível de escolher pela gente. A gente é que dentro desse acontecimento apropriador da técnica é forçado a viver. Tem-se que viver conjunturalmente. Não é outro modo de ser. Você está sempre respondendo às requisitações conjunturais. Então não Fez tem como não sentido? responder as requisitações conjunturais. Olha, acho que para isso a gente precisa entrar numa discussão sobre as contribuições da filosofia, que eu acho que nem eu, nem você, nem a Fernanda está preparado. A não ser, Fernanda, você está preparado a entrar numa discussão das contribuições da filosofia? Porque, olha, é outro papo. Porque eu fico imaginando uma pessoa indecisa com as escolhas meio que tivessem, tipo, em crise com as conjunturas que aparecem para ela. E aí, tipo, uma pessoa que não consegue escolher as coisas, assim. Mas, Ter isso em mas, mente. sabe, eu acho que é exatamente essa questão, não tem nem espaço para crise.
você pula de conjuntura em conjuntura. Resposta em resposta. Sim. Não tem tempo, né, de como ele mostra aqui, de propriamente se tornar quem se é. Você está sempre respondendo a conjuntura. Sim, então, mas eu não quis dizer de uma forma muito técnica, mas só me vem à cabeça assim, uma pessoa que se vê diante de conjunturas de possibilidades diferentes e fica com dificuldade de escolher alguma coisa. Olha, eu pessoalmente eu acho que não é isso. Porque Tá. isso me parece algo muito singularizante. Quando o Heidegger fala da Gestalt e da técnica, ele está falando do acontecimento apropriador, né? Ou seja, não é mais uma questão do Dasein, mas sim uma questão da época. Sabe? Se vive desse jeito nesse momento histórico que nós estamos. Então isso não tem nada a ver com entrar em crise ou não. Se pode entrar em crise dentro da técnica, mas entra em crise dentro da técnica de maneira técnica. Né? Enfim, ora, sim. Questão. A tornar-se propriamente quem se é. Uma vez que a gente já estabeleceu, então, que a lembrança é fazer presente aquilo que já não é, nós podemos então, pensar o esquecimento como um desviar-se. Ou seja, quando algo se procura, aparece, ou melhor, quer aparecer no presente, você desvia. Não como um autoconsciente, né? Isso seria outra coisa. Mas da maneira como ele coloca aqui, né? Não chegar mais a isso, esse esquecimento ao mesmo tempo constante, pensar rememorante, ou expressamente não considerado. Ora, esquecer-se então é deixar não aparecer, deixar não estruturar-se. Isso para mim me parece então algo muito ligado com de fato o problema da substância. O problema da substância é que quando o eu acho que vou falar bobeira aqui. Mas quando o Descartes separa o ergo-código da resistência, na verdade é antes disso, né? Mas quando nós pensamos, então, o que é a essência da coisa, daquilo que permanece sempre a mesma nela, ou seja, da sua substancialidade, nós paramos de perceber o movimento propriamente dito das coisas. Ora, é possível que algo mantenha-se sendo si mesmo, apesar de mudar, considerando então que o que é a essência seria então o próprio mudar. Ora, o que nós temos que fazer então é possível então encontrar estabilidade no movimento? Eu penso que é isso então a questão da temporalidade, quando ele trouxe logo no capítulo passado, que o papel da ciência natural é explicitar. Mas o que se deve fazer fenomenologicamente é elucidar, ou seja, perceber o que mudando-se permanece, se isso faz sentido. Ora, qual que é essa possibilidade de permanecer mudando? Eu acho que é exatamente o ter de ser. Ou melhor, ser aberto para possibilidades. Novamente, lá na página 105, o Heidegger ele cita o hino de Deméter, que eu vou dizer para vocês, só um sacrifício sem encontrar a tradução, por isso eu vou que está escrito aqui. Né? Tem grego no livro, eu fui e tive que procurar uma tradução em inglês que também tivesse a mesma numeração das estanzas, que são esses números que tem na frente, 111, 121, 408, 480. Isso quer dizer, essas são as linhas do poema que ele está citando. Aqui ele quer dizer, não a reconheciam. Deuses eram difíceis de ser vistos por mortais. Próxima linha. Já que perguntas
E aqui aquele colchete de quando não fala o que está perguntando. Meu nome. Vou te mostrar a verdade, a Aletheia. Fortunados são aqueles entre os terrestres que enxergou isso. Ora, isso não é o problema essencial que o Heidegger traz para gente? O fenômeno ele é difícil de se ver porque ele está sempre encoberto pelas condições, pela consciência natural. Isso que ele está falando previamente, né, a incapacidade dos psiquiatras em compreender o Dazai como algo não substancial. Deuses eram difíceis de ser vistos por mortais. A verdade, como a aletheia, que é o deselamento, ela aparece na medida que se pergunta e se mantém ali. Ora, então, fortunados são aqueles que enxergou isso. O mais importante aqui, eu acho, em pensar duas coisas muito, muito importantes. Vou te mostrar a verdade. Para a fenomenologia, né, o ver ele é muito importante. Só que o ver da fenomenologia, ele não é, mais uma vez, um mero olhar, mas sim o se manter junto à aparição do fenômeno. Se manter junto àquilo aparece na maneira que aquilo aparece, né? Ou seja, através desse movimento de aletheia, se aproximar daquilo que se permanece do fenômeno, que é o seu movimento. O segundo é esse terrestre, que vai se tornar algo muito importante logo na página seguinte, do qual Heidegger vai falar de quaternidade. Quaternidade é um conceito extremamente complexo que eu fui atrás saber o que era, porque eu não tinha encontrado até agora. Ora, a quaternidade é um conceito que vem a substituir o mundo em Heidegger, mas no Heidegger tardio. A quaternidade, ela não é um indicador formal, ela não é um conceito. O Heidegger tardio era um Heidegger muito mais poético que propriamente fenomenológico. Ele vê que através da poesia é capaz de se aproximar da verdade do ser, daquele ser com 2E, que é a verdade da época. Assim, a quaternidade, ela quer explicitar juntamente o céu e a terra, mortais e deuses, né? Cada um desses pontos, a gente pode pensar em 4 pontos cardeais, né? São os modos conforme o que acontece na Terra. Ora, nós temos então a Terra, que é o que acolhe e o que sustenta, o próprio campo no qual Dasein se dá. Nós temos o céu, que é o inalcançável, a qual sempre estamos nos direcionando em direção lá, não tentar alcançar. Nós temos os mortais, que acenam para o modo de ser daqueles que devem, para os modos de ser daqueles que devem morrer. Ou seja, todos os mortais, eles acontecem em um tempo finito, e dentro desse tempo finito, eles devem ser. E o divino, que é a carência fundamental. Ele quer dizer com carência fundamental é que o Dasein, ele propriamente não vai ser um ser completo. Ora, como assim não ser um ser completo? Nós somos impossíveis de realizar todas as possibilidades que se darão ao nosso ser. Escolher uma possibilidade significa negar outra. Nós também temos as condições fáticas do mundo que nos proíbem de exercer certas possibilidades. Assim, eu penso que o Heidegger quer trazer para o conceito de quaternidade é o que é habitar a Terra? O que é ser um ser dentro do tempo finito de ser, que tem de ser, e sua principal característica é o cuidado, o tem de ver com o que se é. Ora, se eu
tem a ver com quem eu sou. Como que eu posso esquecer daquilo que me aconteceu? Assim, ele traz novamente uma parte em grego, que é o hino de Homero a Apolo, que essencialmente diz: Eu me lembro que eu não estou errado. Ora, eu me lembro que eu não estou errado. Eu posso me lembrar de ter me esquecido? Se eu sei que eu esqueci, isso se mantém comigo de uma certa maneira. Caso contrário, eu não me lembraria de ter esquecido. Simplesmente não teria como. É muito louco pensar isso. Eu só se esqueço daquele que tem caráter de esquecível. Mas exatamente porque tem caráter de esquecível, ele aparece na lembrança desviando-se. Gente, é uma viagem. Quer falar, Enzo? Então, tu acha que ele tá falando que não tem nada que possa ser esquecido? Não, né? Tem nada a ver com isso. Eu acho que a questão é o contemplar, que foi exatamente na parte que a Fernanda chegou. Não é que nada pode ser esquecido, mas a questão é que esquecer tem caráter de esquecível. Eu esqueço daquilo que é esquecível. Assim, para eu me esquecer, eu tenho que ter experimentado algo. E para lembrar, eu preciso me permanecer junto a esse algo. No presente, que é um passado que está ausente. Isso é extremamente confuso, porque ele vai contra a lógica que a gente é ensinado a aprender. O que o Heidegger, aqui, ele está tentando criticar na minha questão, é a ideia de que o Freud traz, que os neuróticos, eles sofrem de memórias esquecidas, sofrem de reminiscências. Ele está apontando para o fato que não se pode propriamente esquecer. Tudo que se mantém vivo no corpo. Tudo que se foi se mantém vivo no corpo. Tanto que ele vai falar mais pra frente, né? Que o que é importante não é reconduzir a estrutura do cuidado. É sim que tudo faz parte do cuidado. Ou seja, eu sempre tenho que me haver com ser que eu sou. Eu sempre tenho que me haver com ser que eu sou, né? Tudo se mantém como possível de se abrir para o campo de percepção. Para o campo de percepção, estou dando uma virada muito grande para o meu contigo. Mas tudo tem a possibilidade de ser relembrado, desde que não se desvie. Então, Hum. isso. Pode falar, Fernando. Eu tô viajando aqui desde que eu cheguei e agora cada Olha, vez mais, eu também estou viajando. Nossa Senhora. mas eu tô lembrando muito de Spinoza. Eu sou muito fã de Spinoza também, gosto muito, dei um tempo. E tudo isso que a gente está conversando está me trazendo muito forte Spinoza. Eu não sei Fale se um eu tô pouco, viajando demais. fale um pouco do que você acha do que tem a ver com Spinoza. A questão da afetação, assim, do ser constante, até quando a gente falou, né, da constante mudança e continuar sendo o que se é, e ele traz a questão da vibração, né? E enfim, eu tô trazendo já total marcada por outros estudiosos de Spinoza, né? Que eu vou falar, eu acho que é importante falar isso. Toda minha fala aqui é com Marilyn Chauí, com todas as pessoas que eu sei que eu já que leram Spinoza. Então, não só ele, mas as pessoas que me ensinaram ele, meus professores também. Mas, assim, essa coisa do corpo enquanto potência vibrando e que tem essa vibração e que cada encontro produz essa alegria ou essa tristeza, né? Aumenta a potência de ser ou diminui essa potência de ser, mas que certamente depois de cada encontro algo fica marcado nessa vibração, algo fica marcado nessa potência.
E se a gente pensar que essas memórias marcam, né, esse corpo ampliado, vamos dizer, né, esse corpo não físico, essa existência, e aí fazendo esse paralelo, né, pensando que essa existência, essa coisa da memória e tal, é que mesmo o esquecível deixou sua marca nessa existência. Existiu o encontro com aquilo, né? E se existiu esse encontro, algo foi deixado nessa existência. Algo aconteceu nessa existência. Que fosse um encontro com a pouca mudança, né? Com a indiferença, enfim. Inúmeras coisas podem vir dentro de cada encontro, né? Cada encontro que a gente tem. Então, mesmo que é esquecido, deixa sua marca. A partir daí, mesmo o esquecido pode ser lembrado, sabe? Eu não sei, eu fiz muito esse paralelo com a Spinoza desse aumento de potência, diminuição de potência, e não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu tô aqui desde que cheguei, tipo, meu Deus, Spinoza, que saudade. Tô lembrando muito. Olha, para mim tá fazendo muito sentido o que você falou, né? Eu acho que é exatamente isso que está em questão. O Heidegger ele está trazendo um olhar para não pensar, né, o corpo como algo biológico. Mas mais do que isso, ele está fazendo uma crítica à ideia do aparelho psicológico do Freud. A memória, ela não está no inconsciente, né, para ser reprimida. A memória ela está no corpo vivido, na experiência do corpo vivido. E isso por mais que mantenha-se no caráter de esquecível, está com a gente. Porque foi algo que nós presenciamos, né? É muito legal pensar no presenciar com esse caráter do presente, né? Que algo foi presente para a gente algum dia. E isso sim vai marcar o nosso corpo de uma maneira ou de outra. Pode ser muito com o caráter de esquecível, como pode ser com o caráter de algo que foi extremamente importante, no qual pensar sobre te traz alegria, e mas também pode ser do caráter traumático. Você dizia disso. Você não quer se lembrar. Eu acho que isso, para mim, seria algo interessante de se pensar, né? Porque se tem uma certa tendência de esquecer, né? De memórias traumáticas. Eu não acho que ele falou disso aqui, pelo menos na minha compreensão. Uhum. Continuando. Quando coloca tudo nesse corpo, foi mal. É porque o modelo freudiano é muito circunscrito, né? É muito consciente, subconsciente, inconsciente, id, ego, superego, sabe? Muito cada coisa em seu lugar dessa forma. Então vai para o inconsciente. Me parece um pouco que esses limites colocados dessa forma, né? Quando vai e aí entra nisso que você trouxe de falar de trauma, de falar do que é neurose, o que é psicose, como as coisas se dão. É quase como se essa visão, né, que Heidegger está trazendo, e Spinoza também, fosse muito mais próxima de uma visão, sei lá, freudiana de psicose, assim, desse corpo todo bagunçado, essa dissociação, do que neurose né, o que são os meros mortais todos divididos, assim. Quando eu escuto isso, eu fico pensando um pouco nisso, sabe? Eu gostei muito desse seu exemplo, né? Eu acho que pensando a fundo, né, num viés um pouco mais crítico-político, o quanto o aparelho psíquico ele traz um senso de normatividade, né? Cada coisa em seu lugar. Esse é o comportamento normal barra neurótico, né, dos seres produtivos, corretos, éticos, morais, enquanto de fato a vida é desorganizada. Se você não fizer todo o esforço, né, conforme
logo no segundo encontro, no terceiro, acho que foi no encontro do Enzo passado, né? Que ele fala que o Freud criou então o inconsciente como um nexo causal sem lacunas, né? A possibilidade de explicar tudo que não é explicado na consciência. Ora, nexo causal sem lacunas, todos nós somos organizados, né? São aqueles lá que são desorganizados porque o funcionamento normal deles não estão plenamente presos dentro do inconsciente. Assim, né, ele vai começar a falar, então, exatamente o que a gente combinou aqui. Não faz sentido, então, falar em pulsões, em impulsos, em inconsciente, uma vez que nós somos atravessados por tudo aquilo que nos acontece, né? Uma vez que nós estamos dentro desse mundo que é a cortanidade, que é a terra que acolhe, o céu que é o objetivo, o divino que aponta sempre, mais uma vez, para a nossa incompletude e o nosso aspecto mortal, que é o ter de ser dentro do tempo finito. Assim, né? Ora, o que para mim ficou muito, muito confuso foi quando, no final, ele se dirige, então, à ligação do ser, do Dazai, com a Terra. Ora, é possível pensar uma Terra sem os seres humanos? Não sei. Eu juro que eu viajei muito nessa parte, porque para mim ficou muito confuso. Mas, ora, vamos lá, fazer um preâmbulo. Se o ser, se a existência, ela é caracterizada pela sua capacidade de habitar a Terra, ou seja, o ter de ser dentro das condições que nós temos, o tempo que nós temos, no corpo que nós temos, no espaço que nós temos, pelo atravessamento já gerado pela vida, nós temos então que lidar de uma maneira ou de outra com a Terra, com o fato que nós estamos nesse planeta que gira, né? Uma vez então, o Heidegger vai passar a questionar é, existia algo na Terra antes de se haver o ser que tem a clareira e quando isso consegue aparecer os fenômenos para ele, ele faz uma volta gigante. Mas gigante. Mesmo que ele vai, ele volta, ele tenta explicar. E eu juro que eu só entendi algumas coisas. Mas também o ponto final é que, ora, a clareira, o campo de manifestabilidade do ser, né? Ou seja, o lugar onde se acontece os fenômenos, ele é projetado no tempo. Uma vez que, junto com as nossas experiências que vão acontecendo, nós conseguimos, então, projetar para o passado e ver, no sentido fenomenológico, como a Terra era antes do ser existir. Mas o que isso aponta, então, de característica propriamente dita? O sentido, ele não existe, segundo Dasein. Não existe a estruturação. Podemos dizer, então, que você sabe hoje, por dados biológicos, arqueológicos, que os seres humanos não conviviam com os dinossauros. Mas como nós sabemos que dinossauros existiam, nós convivíamos com dinossauro, não havia o campo de manifestabilidade do ser, mas nós sabemos hoje que existem dinossauros. O que o Heidegger diz é que se projeta o campo de manifestabilidade do presente para o passado, e assim nós conseguimos estruturar o sentido das coisas que aconteceram no passado. Assim, a Terra ela não precisa do homem para existir, mas apenas com o homem existindo, nossa, gente, eu odeio falar homem, desculpa, com o ser humano existindo, é capaz de se, então, criar um campo de sentido. Assim, é possível pensar, então, de certa maneira, né? Existe ente sem fenômeno? Ou fenômeno sem ente? Sim e não. Ou não e sim.
Não sei. A página 114, 115, pra mim, eu li ela umas 10 vezes, eu juro que eu não entendi muito. Foi isso que eu comentei com vocês. Eu juro que eu não entendi muito essa página. Porque ele vai, ele volta, ele fala de doutrina, ele fala de contradição. Isso é muito doido. Engraçada essa pergunta, se existe fenômeno sem ente, né? Porque quando fala de ente, ele não fala só de Dasein, de animal, né? Ele fala de qualquer ente. Então, como se... É uma pergunta se existe o nada, assim. Algo que a gente nem consegue pensar, né? Uhum. Aquelas crises de adolescente, assim. Meu Deus, o que é o nada? É crise de adulto lendo Heidegger, no caso, né? Também. Ai, por fim, né? Eu acho, né, que é muito católico cristão do Heidegger, né? Que ele coloca logo na página 116, né? O pastoreio da clareira do encobrir-se. Ora, pastoreio é uma visão muito cristã. Jesus, o pastor das ovelhas, lá, siga o pastor dessas coisas e tal. Mas é interessante a ideia, pensar, né? Ora, as coisas, elas aparecem e elas se encobrem para a clareira, seja por ser. Ou seja, sem ser, não há desvelamento e não há encobrimento. As coisas simplesmente meramente são. Bem numa ideia sem temporalidade, né, num viés heideggeriano, que é a movimentação entre, entre o passado, o presente e o futuro, mas sim a ideia de tempo cronológico, que só vai passando de minuto em minuto. Qual foi? Hoje é isso de Isso é muito, facilitação. tenho muita dificuldade de pensar nisso sem colocar, assim, discussões diversas. Eu até tenho aqui o Incandescente do Michel Serres e fala sobre o tempo, né? Não sei se vocês já viram, é uma loucura também. É. É ótimo. Mas é muito difícil, às vezes, para mim, pensar nessa discussão se existia antes do homem, se existia, não existia, como existia, o que existe, na visão de outra pessoa. E aí, assim, seja Heidegger, seja, enfim, qualquer filósofo. Não sei se vocês escutaram isso, enfim. Escutamos É, direito, sim. Mas eu também concordo que é muito difícil. Nossa. eu fico muito confusa com essas coisas, então eu me percebo facilmente virando para talvez uma visão minha de mundo, né, do que seria, mas assim, difícil entender exatamente, né, essas coisas, assim. Então, honestamente, eu não sei o que eu posso contribuir nessa confusão, porque eu tô junto de você. Eu acho que se manter junto é o necessário para discutir, né? Mas eu acho que tira muita gente do conforto de pensar o tempo como um tempo cronológico, sabe? Porque a gente tá acostumado a se organizar pela hora do relógio. Demais, sabe? Nós tínhamos que estar aqui 6:30 da tarde, especificamente 6:30 no horário de Brasília. E junto com os 43 fusos horários que tem, dentro de um dia específico, uma rotação específica do Sol. Nossa. Assim, como pensar algo fora dessa organização? Aí, é, eu penso muito na conversa que eu já tive bem forte com pensamentos não colonizados, sabe? Porque essa dificuldade é muito europeia colonialista, industrial, assim.
Quando a gente traz a discussão, pelo menos para mim, assim, em conversas com outras cosmologias, né, fica muito claro que existem outras formas de ver o tempo que geralmente são circulares. Isso eu poderia dizer que talvez sejam as mais predominantes, até assim, mais numerosas em diversas culturas do que essa, mas essa é imperialista, então ela saiu dominando e forçando todo mundo a entrar nessa vibe. E, e aí a gente trocando agora, me veio isso, né, do tempo circular, em que a todo momento você tem passado, presente e futuro. Isso pode se dar de várias formas. Numa perspectiva ritualística, numa perspectiva da forma como a história vai se entrelaçando dentro das culturas. E é passado, presente e futuro, porque também, não sei nem se está fazendo muito sentido, mas é o que eu percebo em comum entre diferentes formas de pensar, né? E aí eu posso trazer as que eu tive mais contato, é, Guarani, os povos de terreiro em geral, de que sabe-se de onde veio a história, o passado é presente, sabe? Uma pessoa morre e às vezes ela é mais viva do que agora, depois de não, sabe, não estar fisicamente aqui. Ela está viva a partir do momento em que ela é falada, que ela é lembrada, que ela é ritualizada e que ela se coloca presente mesmo depois da morte. E essa presença é outra, né? E isso vem com costumes, isso vem com história, isso vem com um monte de coisa. Então, o passado, ele não é um passado longe, ele é um passado que dá um motivo da existência do agora. Então, é um passado que se coloca totalmente presente no agora. E a importância dele estar aqui é a ligação dele estar no futuro. Então, o tempo vai se constituindo de forma circular, né? Se produzindo e se atualizando. Isso, de forma alguma, significa uma existência engessada, né? Isso implica em mudanças. Mas até essas mudanças a gente tem parte do passado junto. E é muito interessante, assim, como essa outra visão de tempo é algo que fica gritante quando, pelo menos para mim, foi uma das coisas que calma, que me chamou mais a atenção, né, quando dentro, né, dos estudos de filosofia e academia eu comecei a buscar por outras fontes, sabe? Então agora a gente falando disso é algo que eu lembrei também. Muito Achei, interessante. achei interessante, eu queria até ouvir mais, assim, sobre essa visão circular. É porque, assim, agora é passado de ontem, então o hoje é o passado do amanhã. E o que foi feito no passado gerou o futuro, então ele também é o futuro, à medida que constitui isso. Bebê. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos mitos originários e nos mitos gerais, né? Os contos que dão razão de ser, né? Você tem uma pessoa hoje em dia que geralmente passa isso de forma oral e, e é responsável por guardar essa ancestralidade, guardar esse conhecimento, porque isso tudo é conhecimento, né? É uma ciência, é conhecimento acumulado de gerações e gerações e gerações e anos ser transmitido, que de então, forma de agir, lidar e sugerem formas de que as coisas se continuem sendo feitas, né? E tratadas e lidadas e tal. Então, esse mito ele é tanto no passado quanto atual, porque isso atua totalmente agora como surgiu em algum momento. Isso tem a ver com didática, tem a ver com circularidade em geral. O passado se torna presente a partir do momento em que ele vem para o presente para dizer como construir esse futuro. Eu, pelo menos, entendo essa circularidade meio que dessa forma. Uma pessoa que me ajuda muito, muito a entender e viajar nessas coisas é o bispo, Luiz Antônio Simas, o Simas também, mas
o, o bispo, porque ele é um quilombola. Ele fez até, né, sobre quilombos, modos e o que a gente esqueci. Mas é o livro dele. Mas tem muito vídeo dele falando, e eu prefiro pessoalmente vê-lo falando do que ler os textos. Os textos são maravilhosos, mas ele falando carrega na palavra uma outra coisa. E é uma pessoa que me ajuda muito a compreender essa outra visão de tempo, sabe? Ele fala tudo circular. Circular porque o passado produz o futuro e o futuro muda o passado. À medida em que o presente e o futuro, né, o que se deseja, o que é mudado, ele muda a história também. E não significa de forma alguma dizer que algo está errado, necessariamente. Nem dizer que tudo está certo, mas que as coisas se dão dentro da necessidade. Assim. E é muito interessante como essa presença forte do passado e do futuro dão muita plasticidade nas coisas, sabe? Plasticidade no sentido de que a mudança muitas vezes é muito bem-vinda. E ela é muito articulada, e articulada de tal forma que muitas coisas do passado não se perdem, sabe? Muitos costumes, muitas histórias, muitas, enfim, diversas características que talvez a gente possa colocar, mas elas são atualizadas, assim. Então, se a gente botar isso de forma prática, isso se dá de inúmeras formas, sabe? Em questões técnicas, de como se produzir alguma coisa, as formas de se vestir, a forma de falar, a forma de disseminar conhecimento. O conhecimento oral, por exemplo, não impede a escrita, mas é uma das coisas, né, do papel. O papel fixa esse passado, esse tempo, de uma forma rígida, né? Uma vez que ela está escrita, ela fica meio que presa naquela realidade. Ela precisa ser reescrita, e você tem todas as versões. Aí qual é a melhor versão? E talvez por isso, né, até para falar de tempo, a forma como o conhecimento é transmitido é algo que vem em questão para mim também, né? A oralidade, a escrita. E não que a escrita seja um problema, mas assim, o que a gente está conversando aqui agora não vai ser a mesma coisa que a gente conversaria talvez amanhã sobre os mesmos temas, né? E tem a ver com esse corpo que a gente falou, tem a ver com essas memórias que a gente falou, e tem a ver com esse tempo circular, que vai se atualizando o tempo todo, e ele está em conversa com tudo, passado, presente e futuro a todo momento. É tudo isso junto, né? Tá bom? Eu acho que isso tem muito a ver, então, com aquilo que você mencionou, quando você disse que o aparelho freudiano ele dá a intenção que está tudo muito bem organizado, né? Eu acho que a visão cronológica ela dá realmente essa noção que está tudo muito bem organizado. Só que não é o passado ele não é puro, o presente não é puro, o futuro ele não é puro. Ele está sempre interpelado nessa relação, como você disse, é circular. Eles estão sempre mutuamente se constituindo. Mas eu acho que é realmente esse o ponto. Nós somos ensinados a pensar, como você disse, colonialmente, que o passado é passado, o presente, o futuro é futuro. Só que não se dá assim nem da maneira factual, né? As coisas, por exemplo, o passado ele só passa porque o presente chega. Né? O Sim. futuro está cada vez mais avançando. Tem uma frase que é um ditado, assim, que é uma frase de Exu, na verdade, que é Exu matou o pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. E também tem outras versões que é ele matou o pássaro amanhã com a pedra que ele atirou ontem. Então, assim, é uma visão de tempo totalmente diferente. Mas isso, ao mesmo tempo, vai fazendo tanto sentido. E até, enfim, não sei se vocês viram o documentário da Emicida, né, o Amarelo. Amarelo. Muda essa frase, assim, talvez como é constituída a história faz isso fazer um pouco de sentido, essa coisa da circularidade, sabe? Eu adoro esse título Mariel. É tudo. É muito rapidão, gente. Vou desligar um pouquinho aqui, mas estou escutando vocês. Reflexivo aqui sobre o que vocês falaram. Legal.
Minha professora de Feno, Angélica, incrível Angélica, ela falava bastante de que o tempo ele era circular. Ela reforçava essa diferença, que o tempo sempre se dá linearmente, mas para Heidegger ele é algo assim circular, né? Sempre de um passado que vem de alguma forma e de um futuro que também vem. Tudo como se fosse aquele brinquedo que tu faz assim, e aí aquele negócio vai para outra pessoa e volta assim. Então, como se a consciência ela fosse aquilo, assim, tipo. Vai ver aí o nome desse negócio, é muito descritivo. E é como se a consciência andasse, né, pelos tempos. E é engraçado, eu acho engraçado, mais uma vez, pensado que, tipo, o presente ele não existe, né? O presente ele é só uma percepção, assim, então, tipo, realmente, é tudo circular, é tudo enquanto projeto. De certa forma, a gente consegue organizar as coisas no presente, né? Mesmo ele não existindo. Negócio meio doido, né? Fica tudo aí no mundo da técnica. Não, eu acho que a gente trata isso de maneira muito estranha. Porque a gente trata o passado como ele fosse concreto e imutável, o futuro como um planejamento muito incerto e um presente como algo que se esvanece a todo momento. Mas é muito interessante se pensar, que eu acho que é exatamente o que o Heidegger acena, que o mais concreto é o presente, porque a gente está sempre no presente. Sabe? Não tem como não estar presente. Como o presente é o momento que é agora, é o instante. O passado já foi. O futuro está por vir. Mas o presente é agora. É impossível de manter o passado concretamente aqui. E é impossível de fazer o futuro. Porque se permanecer aqui. Porque o futuro se torna presente e o passado já se foi. Não existe aqui. É exatamente o oposto. Só existe o aqui. Não existe aqui. Enquanto o tempo não existe aqui. Porque é constante passado e futuro. Não tem como você clicar assim, aqui. Quando você clicou, já passou. Entendeu? Eu entendi. Vou mandar depois no grupo um videozinho da Dalai Lama. Porque eu acho muito engraçado isso. Mas eu acho que assim, algo que seria então interessante de pensar, né, é como que o presente sempre se dá, porque o presente ele não é substituído por futuro, o presente é substituído por mais presente. Agora, 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 instante, 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 instante. Ó, desconcertei. O que você Enfim, falou? Desconcertou? consertei, deu uma bugada aqui. Ah. Nesse jeito. Agora e infinitos agora, né? Não dá nem pra falar agora. Não, até que é o tempo. A questão é que não é infinito. A questão é que a gente vive dentro do tempo finito de ser. Uma hora a gente morre. Tá, mas o que organiza o presente é o pensamento. Pensamento e a linguagem. Não existe presente. Como se fosse o presente fosse só uma junção de raciocínio. Entendeu? Porque o que eu tô falando já tá se tornando passado a todo momento. Não? Tá se tornando sempre presente. Tu quer dizer? Eu penso que exatamente. Eu penso que é o que acontece logo no começo, quando eu mencionei, o que acontece é que o Heidegger ele quer substituir a ideia que a gente tem uma consciência pela ideia que a gente se temporaliza. Assim, a linguagem é algo que se dá no presente, não o oposto.
Porque o nexo é o tempo. Não o oposto. Porque mesmo se não ter linguagem, ainda assim é tempo. A linguagem é uma possibilidade no tempo. Essa questão, eu tô em dúvida do que eu falei agora. Eu também não entendi muito bem. Até te perguntar. Eu pensei agora, viajando no que a gente está falando, se não é no presente onde existe a angústia, enquanto presente como ato, né? E aí você tem que escolher, você tem que agir, você tem tudo como possibilidade, ao mesmo tempo não infinitas possibilidades, mas não todas as possibilidades, sempre que você gostaria. E é a existência se dando. Não sei, viajei nisso agora. Então, assim, como o presente talvez não existe nessa dimensão, no ato. Não existe ou existe? Então, existe, né? Eu não sei. Não É Aí, sei. algo. gente, vamos fazer uma Isso, votação. Presente existe ou não? isso me lembrou muito o negócio que o Casanova estava falando lá e que a gente estudou na especialização lá do Kierkegaard, né? Que é da angústia como a escolha lá mesmo. Então, meio que algo é. O presente só existe pela requisitação? Será? Será que eu tô sendo precoce demais? Com certeza, né? Olha, errado você não está. Algo de Mas requisita uma pergunta, uma escolha, eu e acho que a gente aí. tem que sair, então, dessa ideia de causalidade, né? Não é como se o tempo ele fosse existir, né? O presente ele fosse existir sem, sem requisitação, sem presentificar-se. Mas eu ainda acho engraçado pensar isso que a Fernanda falou agora, da angústia. Como se, tipo, se não houvesse solicitação, se não tivesse necessidade de escolha, o presente ele nunca ia existir. Porque a pessoa nunca ia pensar em, sei lá, em possibilidade de escolher. A gente ia ser como. Só ia escolher, assim, tipo, sem precisar pensar. E aí o tempo Mas meio isso que é. O seria presente meio que é presente. essa. Então, isso que eu ia falar. O presente meio que é Mas pensar. não sei se é, então, mas aí é que tá, não sei se é pensar. E a angústia ser uma coisa do presente, não, não sei se precisa ser tudo a mesma coisa, entende? Mas que o presente como ato, se ele é um ato, ele é uma escolha, consciente ou não, né? Ele é o. Não que seja essa escolha super, vou ficar aqui pensando no que eu vou fazer e vou escolher fazer isso, mesmo que seja rápido, mas é, é a ação, exige esse fazer, né? E, e aí eu pensei que a angústia pode estar aí porque é isso, né? Quando essa indefinição fica gritante, né? Fica visível, fica presente de uma forma mais expressiva. Sei lá, eu acho que eu já tô viajando, né? Nossa, agora, toda vez que eu ver a palavra presente, eu vou lembrar de todos esses momentos. Mas o que me veio da sua fala, então, seria o presente é o que foi o tempo em movimento, sabe?
A gente pensa o passado como início, mas talvez o presente é o início. Esse movimento mesmo. Sim, acho que é meio que isso. O presente faz essa conexão, né? É o que traz à tona o passado e é o que vai constituir no futuro. É onde a vida se dá, assim. Mesmo que rapidamente vire passado, mas assim, é o ato mesmo. Eu, pelo menos, entendo um pouco assim. Mais uma vez, aquilo que eu falei no começo. Muito difícil para mim falar sobre essas coisas dentro da visão de outras pessoas. Então, mas eu penso muito o presente como pensamento, porque o futuro ele já vira instantaneamente passado, não tem um relapso assim, tipo, agora é presente. Tá, o que você está falando como pensamento? Então, pensamento como uma organização de pensamento, tipo, agora, como se fosse uma constatação, assim, tipo, agora. Mas quando eu tô falando agora, já passou isso, entendeu? É só uma coisa datável, talvez. A gente data como presente, mas não que ele exista. Porque ele é um constante passado, futuro. Acho legal pensar. Quando essa minha professora falava também, depois disso eu sempre fiquei pensando no. Depois que ela me deu aula, eu sempre ficava pensando no caráter ontocontológico. Então, meio que assim, a gente falar de presente é uma tentativa de tornar o ontológico ôntico, tipo algo que está sendo como algo que é. Não tem como a gente tirar esse recorte, a gente só tira esse recorte na constatação. Como aquela foto lá que tem do Heidegger e tal, o livro do Zólico. Eu tava viajando, se ninguém quiser falar nada, eu vou mutar um pouco. Se ninguém falar nada, eu continuo. Então, acho bom a gente encerrar por hoje. Não, calma aí. Cara, Se livrar. eu tô pensando muito no presente, eu preciso de um tempo para pensar, né? Sabe, eu posso compartilhar a viagem que tava tendo hoje de madrugada? Pode, ué. Não sou eu que te pedi. Eu tava pensando que a gente não pode falar que algo é sendo. E também não pode falar que algo está sendo. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso agora. Depois eu tento reformular isso até para. Porque essa discussão nunca se tem presente. O presente sempre já se foi. Então, nada está sendo. Algo sempre já foi. Então, mas eu digo no sentido da palavra está e sendo não poderem estar na mesma frase. Então, tipo, algo sendo. Entendeu? Não pode falar que algo está sendo. Porque algo sendo é essa constante passagem de futuro pro passado. Eu Não tem como entendi o falar que que você está. falou, mas eu não. Eu acho porque Beleza. ao mesmo tempo, né, você quer dizer que, né, que tem um caráter de permanência, mas uma permanência que se passa. Por isso que não pode estar sendo. Ao tempo que se está, Não já tem permanência. então, ao mesmo que se está, não pode ser sendo, porque o sendo já denota que está acontecendo. Mas se está, já foi. Já tá se tornando passado constantemente. Que foi, Guilherme? O que tá acontecendo aí? Eu tô tendo, sei lá. Eu vou mandar uns 2 vídeos que eu acho muito legal pra refletir sobre isso. Mas era só isso que eu tinha por hoje.
Por favor, manda. Que houve, Guilherme? Tá morrendo? Ai. Eu tô, você me bugou geral aqui agora. Me bugou geral. Não sei mais quem eu sou. Sou nada, porque já foi. Eu não posso ir Já pra foi, nada. cara. Bem, Fui. já que eu tô lembrando recente aqui do Michel Serres, estava na minha frente ali, tô quase pegando de novo. Que o cara faz a viagem de datar tudo ao redor. Então ele comenta sobre ver a neta de, sei lá, 6 anos brincando com a boneca. Só que a boneca, acho que era da filha, então a boneca é mais velha que a filha, que é a criança. E aí no muro, não sei onde é que ele mora, mas o muro que já deve estar lá há séculos. E a montanha que está lá desde a existência da Terra, enfim. E começa a fazer isso, essa viagem sobre o tempo a partir daí. E a gente falando todas essas coisas do que é presente. Meu Deus, que loucura. É. Como eu disse pra minha amiga, eu tô aqui na minha próxima encarnação, vou me interessar por temas mais fáceis. Eu já tô Nessa, abandonando isso daqui, cara. Eu vou até mudar de profissão, velho. nessa vida vai continuar sendo fenomenologia, mas na próxima eu vou estudar bioquímica. Por É isso que eu mais falei fácil. lá no grupo de estudos pra gente não estudar zero tempo no próximo semestre, velho. Deus, velho. Chega. Mas, mano, o presente é muito. É que eu não sei se eu tô falando besteira por causa dessa coisa de técnica, eu nunca li direito, eu só ouço falar. Mas o presente é muito como se fosse algo da técnica. E, tipo, uma certa meditação budista fosse algo de como esquecer o tempo. Sei lá, agora eu já tô entrando em outras brisas, deixa quieto. Leu o Tédio Tempo, é bom. Oi? O Tédio Tempo do Casanova. A parte de técnica dele é bem legal. Ok. Acho que por hoje é só, gente. Acho que a gente acaba tendo uma experiência corpórea, cabeças explodam, algo do tipo. Muito obrigado por ter vindo aqui Muito hoje. Obrigado você, Fernanda, por compartilhar com a gente. Você é sempre muito bem-vinda. Espero te ver aqui obrigada. semana que vem. Até semana que vem, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau.